Bom dia, amados do Senhor. Nesta manhã eu agradeço a Deus pela minha vida, pela tua vida, por mais esse dia. Esse foi o dia que fez o Senhor para nos abençoar e tomamos posse da nossa bênção. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com toda a tua casa. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor no livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 23. A palavra do Senhor diz assim: essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Esse será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra. Oh, glória a Deus! Aqui Deus revela para Davi aquele que irá dominar sobre todas as coisas. Deus diz para Davi, olha, esse será como o sol da manhã que sai sem nuvens, que sai com toda a sua força. Essa é a luz que virá dominar sobre todas as coisas. Ele já falava do Messias, de Jesus, daquele enviado, oh glória a Deus, que seria o Filho de Deus, esse que já veio, nós sabemos que ele já veio. Mas para Davi era uma promessa. Davi viveu esta promessa, Deus escolheu Davi. E olha aqui o que Davi diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna. Então Davi, ele sabia que o Messias viria da descendência dele, ele reconhece, ele diz, ainda que a minha casa não seja merecedora de tamanha honra, ainda que eu não mereça tamanha honra, mas o Senhor fez uma aliança eterna. Muitas vezes ninguém vai entender, nem você mesmo vai entender por que Deus te chamou. Você não vai entender os propósitos de Deus na tua vida. Tu vais achar que é grande demais para ti. E é grande demais para ti. Mas aquele que te escolheu, ele está acima de todas as coisas. Oh, glória a Deus. E uma vez falando Deus, ele cumpre, porque ele é fiel com a sua palavra. A palavra do Senhor diz que Davi, aqui ele reconhece e ele diz assim, ele estabeleceu comigo uma aliança eterna e que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Ele diz, a minha salvação, o meu prazer está em Deus. Nós sabemos que Davi foi um homem guerreiro, um homem de muitas guerras, de muitas batalhas. E Davi, ele não perdia guerra, ele não perdia uma batalha. Por quê? Porque a confiança de Davi não estava nos seus bens, porque Davi era um homem muito rico. A confiança de Davi não estava nas suas experiências, porque ele era um homem muito experiente. Não estava no seu exército, que era um exército imbatível da época. Ele não confiava no exército dele para as guerras, para as batalhas, ele confiava no Senhor. Então, se você ler a história de Davi, você vai ver que cada vez que Davi ia para uma guerra, ele perguntava para Deus, Senhor, eu vou? E pedia as estratégias, Deus dava estratégias para Davi, e Deus cumpria tudo. Quando Deus dizia assim, vai, a vitória era correta, a vitória era certa. E Davi sabia disso, ele ia confiando no Senhor. E ontem eu estava orando e eu pude entender assim um pouco do que Davi fala no Salmo 8. Eu estava ali tentando entender e fui orar. E quando eu estava orando, eu senti tanta presença do Senhor que eu pude entender o que Davi diz no Salmo 8, quando ele diz assim, Senhor, quem é o homem para que tu te importes com ele? Quem é o filho do homem para que tu visite? De glória e honra o coroaste, e fizeste pouco menor do que os anjos, mas o coroaste de glória e honra. E aí eu disse, Jesus, como és lindo. Davi, ele estava tão íntimo de Deus,
a verdade é que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos tão pequenos. Quanto mais perto de Deus tu estás, mais tu tende a olhar para ti mesmo e reconhecer as tuas falhas. Porque dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus. E ele nos mostra os nossos erros, não para nos envergonhar, mas para que nós venhamos nos corrigir. Porque nós temos livre-arbítrio. Você é quem decide a maneira, entendeu? Que você quer viver. Entendeu? Porque o Espírito Santo, não é porque você está próximo de Deus que você não vai errar, que você não vai pecar, que você não vai falhar, não. Davi continuou errando, pecando, falhando. Mas ele tinha um Espírito Santo que o levava à presença do Senhor, ao arrependimento. Todas as vezes em que ele se via distanciando de Deus, porque o pecado nos distancia de Deus, Deus nunca nos abandona. Nós é que nos distanciamos de Deus. Então, todas as vezes que Davi se via longe de Deus, ele se voltava, ele se humilhava. E ele se arrependia e buscava o Senhor. Essa é a função do Espírito Santo de Deus que está em mim e em você. Ele fala ao nosso íntimo, ele testifica para nós os nossos erros, para que venhamos nos corrigir, para que venhamos nos arrepender e voltar ao Senhor. Porque Deus, ele tem muita coisa para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O versículo 5 do Salmo 8, ele diz assim: pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, mas nos coroou de glória e de honra. Então, Deus não vai usar anjos nessa terra, ele vai usar eu e você. Por isso, ele tem trabalhado na minha vida e na tua vida, para que possamos resplandecer a glória dele. Amém? Então, vamos orar nesta manhã. Deus, obrigada, meu Pai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, a estar cada dia mais próximo de Ti. Nós queremos, ó Pai, ter, Senhor, essa intimidade que Davi tinha contigo. Ó soberano e eterno, manifesta a Tua glória dia após dia e nos ensina, Senhor, a Te buscar mais e mais, a gastarmos tempo contigo. É o que te pedimos nesta manhã, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória